Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula de gestão escolar. Sou Samuel, sou professor aqui no IFRO, meu sinal em Libras é este. Estou nos estúdios aqui do IFRO, do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem um painel branco com verde, um letreiro escrito Educação à Distância, mudando realidades. Eu estou vestindo uma camisa azul, uma calça bege, um sapato preto. Sou da cor branca, cabelos enrolados, uso óculos e estarei aqui juntamente com a intérprete de Libras, Giovana, que vai estar conduzindo a interpretação de Libras na nossa aula de hoje. Então vamos lá. A aula de hoje, o conteúdo é sobre os fundamentos da gestão escolar. Você vai pensar, aprofundar um pouquinho. Nós já falamos dos tipos de organização, da sociedade, das organizações, e na aula de hoje você vai introduzir aí os conceitos de gestão escolar. E aí nós vamos falar nos modelos de gestão aplicado à escola, principalmente as práticas de liderança, cooperação e colegialidade. Então nós vamos pensar algumas questões, introduzindo aí as possibilidades e os modelos de gestão escolar. E ao final da nossa aula, eu espero que você tenha compreendido os modelos de gestão escolar, principalmente a questão dos desafios da gestão escolar moderna. Essa é uma aula inicial, introdutória da gestão escolar. Você vai aprofundar mais os seus conhecimentos nas nossas leituras, que está no ambiente virtual, em todas as questões, e aí aprofundar nas nossas discussões e nas próximas aulas também. E aí vamos começar falando o que é gestão escolar. A gestão escolar, ela vai abordar questões concretas de uma rotina educacional e ela busca garantir que as instituições de ensino tenham condições necessárias para cumprir o seu papel principal. E qual é esse papel? Ensinar com qualidade e formar cidadãos com as competências e habilidades indispensáveis para a sua vida pessoal e profissional. Então é importante a gente olhar a responsabilidade que uma instituição escolar tem e que um gestor tem enquanto gestor de uma instituição escolar, porque ela visa ali formar pessoas que têm competências, tanto pessoais quanto profissionais, mas que vão fazer a diferença ali na sociedade. E aí eu já convido você aí nessa reflexão, como será os desafios de um gestor? Eu te convido a deixar o pensamento enquanto estudante e eu te convido a já ter um pensamento de ações enquanto gestor. E esse é um momento fácil, porque a gente está estudando, mas eu convido você a refletir quando a gente trazer exemplos, qual seria a sua atitude, qual seria a sua ação independente ali naquela situação exemplificada que a gente trouxe aqui na nossa disciplina. Mas antes a gente vai falar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais do que é essa gestão escolar. Então a gestão escolar, ela envolve a organização e a coordenação de todos os recursos disponíveis. Quais são esses recursos? Desde os recursos materiais até os recursos humanos. Então a gestão escolar, ela visa garantir um ambiente educacional que seja eficiente, acolhedor para todos os alunos, professores, funcionários e toda a comunidade escolar. Então a gestão escolar, ela tem esse desafio de olhar o todo, desde os recursos
materiais que vão lá, as estruturas físicas, instalações, a sala de aula, vamos pensar aí, mas ele vai pensar nas pessoas também, nos alunos, na comunidade que está inserida, em todos os servidores, os colaboradores dessa instituição. Então, o gestor escolar, ele desempenha um papel crucial nesse processo. Então, é o gestor escolar que é responsável por liderar, planejar, acompanhar e avaliar as atividades envolvidas na escola. E aí eu deixei aqui destacado a responsabilidade de liderar, porque muitas vezes o gestor ele vai liderar, ele vai conduzir uma equipe para a realização dos objetivos da escola. Ele não vai conseguir fazer nada sozinho, ele vai pensar e ele vai liderar. Por isso que é importante conhecer o gestor, ele ter esse papel mais como líder e pensar aí para desenvolver todas as questões escolares. É o gestor que é responsável por promover a integração entre todos os setores da escola. Ele vai estimular o trabalho em equipe. Lembra aí que eu falei liderança? O líder ele vai estar trabalhando em equipe, vai delegar responsabilidades. É ele que busca constantemente melhorias para a qualidade do ensino ofertado. E aí a gente vai pensar aí, o gestor ele tem alguns desafios que a gente vai aprofundar um pouquinho nesta aula. E aí a gente está falando aqui de uma gestão democrática, de uma gestão principalmente democrática participativa. Nas leituras da nossa disciplina, você vai ver que existem outros modelos que já foram utilizados, mas no Brasil hoje, a nossa LDB, ela direciona a gestão escolar para uma gestão democrática participativa. E aí eu já lembra que eu convidei você a trocar aí as vestes de aluno e pensar como gestor? Você pense aí, quais os desafios de um líder trabalhar de uma forma democrática e participativa? Talvez aí esteja fervilhando na sua cabeça inúmeros desafios, mas a gente vai pensar aqui e o objetivo é que durante todas as reflexões da nossa disciplina, você desenvolva conhecimentos e habilidades para você gerir de uma melhor forma a instituição escolar, atingindo os objetivos, pensando principalmente na qualidade do ensino ofertado por essa instituição. Então é importante a gente pensar aí e refletir, faça as suas anotações, tanto das leituras quanto dos textos indicados na toda a nossa disciplina. Então a gestão escolar também vai envolver a comunicação eficaz com toda a comunidade escolar e a promoção de um ambiente inclusivo, onde a diversidade seja valorizada e respeitada. É muito importante, e aí se você olhar aí essa comunicação que a gente traz aqui no texto, vai englobando toda a comunidade escolar. Isso a comunidade escolar não só são os alunos e os colaboradores, a comunidade escolar é onde a escola está inserida, onde ela está inserida. Então é desafio pro gestor e deve ser como missão do gestor promover um ambiente acolhedor, um ambiente inclusivo, um ambiente que respeita a diversidade e que proporciona um ensino de qualidade. Então aí o gestor tem o desafio aí de olhar para a escola não somente com um espaço de aprendizado acadêmico, mas também de cidadania e convivência social. Toda a nossa sociedade ela passa pela escola e muitas vezes, se a gente parar aí para refletir, talvez você tenha experiências não tão positivas numa situação escolar, mas é desafiador para o gestor pensar em estratégias de tornar esse ambiente um ambiente acolhedor, um ambiente que respeita a diversidade, um ambiente que proporciona um ensino de qualidade
atendendo a toda a comunidade escolar. Então ele não vai pensar somente como uma escola, mas sim um desenvolvimento de cidadania e convivência social. Então a gestão escolar é a base para o sucesso de uma instituição de ensino, pois é por meio dela que se constrói um ambiente favorável ao desenvolvimento integral tanto dos estudantes quanto dos colaboradores, e pensando aí no crescimento profissional de todos os educadores. E aí eu gosto de usar essa nomenclatura educadores, porque no ambiente escolar todos nós somos educadores, independente da função que eu estou atuando, mas todos fazem parte ali do processo educacional. Então, são responsabilidades que o gestor escolar tem, que é importante a gente pensar nelas de forma bem clara. Então, qual é o foco da gestão escolar? Então, a gestão escolar, normalmente, ela vai ser orientada para resultados. Quais são esses resultados? O ensino de qualidade, mas vai buscar uma liderança e uma motivação de equipe. Então, o gestor escolar ele tem esses desafios de pensar nos resultados, no aprendizado ali, na convivência social, na liderança, a motivação da equipe para alcançar os objetivos escolares, principalmente dando ênfase na qualidade do currículo e no foco na participação da comunidade escolar para atingir a excelência no ensino. Então a gente tem que pensar aí quais são os mecanismos, e aí é desafiador mesmo para o gestor, mas ele tem que pensar a melhor forma, de acordo com os recursos disponíveis, de acordo com as pessoas disponíveis, e pensando sempre nessa questão de um ensino de excelência, um ensino que realmente gere transformação na sociedade onde a escola está inserida. E aí a gente vai trazer aqui para a gente refletir um pouquinho sobre 6 pilares da gestão escolar. Nós vamos detalhar cada um deles e comentar um pouquinho em relação aos desafios do gestor escolar em relação a cada um desses pilares. O primeiro pilar é a gestão pedagógica. E aí a gente pensa naturalmente, quando a gente pensa em gestão escolar, e aí pensando no pedagogo, a gente já pensa mais na gestão pedagógica. E o que é ela? É o pilar mais importante na gestão das escolas, ou seja ela escola pública, escolas particulares ou instituições ofertantes de cursos profissionalizantes, cursos livres, cursos de idiomas ou de ensino superior. Então, a gestão pedagógica é digamos ali, a cereja do bolo de pensar, mas existem outros pilares. E o desafio é gerir essa área, está relacionado com a organização e planejamento. Lembra que a gente falou lá na nossa primeira aula sobre planejamento estratégico? Então, gerir a gestão pedagógica, você está pensando no planejamento do sistema educacional. O gerenciamento dos recursos humanos, a elaboração e execução de projetos pedagógicos. E aí vai depender do tipo da escola, por exemplo, trouxe aqui o exemplo de cursos, oferta de curso vai precisar do projeto pedagógico desse curso, vai precisar de toda a estrutura, instalações, pessoas, para que funcione bem essas questões. Então é importante pensar na gestão pedagógica, mas também é importante a gente pensar na gestão administrativa. A gestão administrativa é requisito para a qualidade da gestão pedagógica e qualidade da educação. Então, cuidar dos recursos físicos, financeiros e materiais da instituição é zelar pelos bens e zelar pelos bens e garantir que eles sejam bem utilizados em prol do ensino. Então aí vamos pensar, aí a gente traz uma correlação aqui em relação à administração, e aí nos textos vocês viram aí a evolução do termo que saiu de administração escolar para gestão escolar. Então a administração é a disponibilidade dos recursos a serem
a servirem como insumo, constituindo numa condição que garante a qualidade do ensino. Uma vez garantindo os recursos, na administração pensa assim, o foco é nos recursos, e aí ela entende que quando eu garanto os recursos, naturalmente eu garanto a qualidade do ensino. Mas quando eu falo de gestão escolar, vai pensar assim, recursos não valem por si só mesmo, mas pelo uso deles que se faz a partir do significado que eles que são atribuídos a esses recursos, as pessoas e as formas como são utilizados, que aí vai gerar a realização do processo educacional. Então é diferente. Quando penso só como administração escolar, se eu tenho recurso, tá tudo ok. Mas a gestão, ela vai olhar, não adianta eu ter o recurso se eu não consigo empregar bem esses recursos. Então, por isso que é importante a gente atentar ao pilar da administração, da gestão administrativa. Depois a gente tem a gestão financeira. A gestão financeira, ela olhando aí, comparando com a questão da gestão administrativa, se a gestão administrativa levanta as necessidades, a gestão financeira organiza os proventos, prioriza os gastos, distribui de forma ordenada o orçamento da instituição para que todos os setores tenham as suas necessidades atendidas. E talvez aí a gente está no terceiro pilar e você está pensando, meu Deus, mas o gestor escolar tem que pensar em todas as questões? Ele vai ter que pensar, mas lembra que a gente falou de liderança e de trabalho em equipe? Então, ele vai estar conduzindo uma equipe a direcionar tanto os recursos, tanto a gestão administrativa, tanto a gestão pedagógica quanto a gestão financeira. E também tem a gestão dos recursos humanos, que esse nome nem é tão mais utilizado, mas olhando aí para o serviço público ele ainda é conhecido aí, mas é o capital humano, são as pessoas. E aí nenhuma instituição, a gente já trago aqui uma referência da Heloísa Luque, como a professora Anabela fala, a Lulu, nenhuma instituição pode ser melhor do que as pessoas que nela atuam e do que a competência que põe a serviço da educação. Então, nosso livro base da disciplina de gestão escolar é As Dimensões da Gestão Escolar, da Heloísa, e ela traz essa questão, essa reflexão da importância das pessoas. Conforme você for lendo o livro, você vai entender melhor todas essas questões da dimensão da gestão escolar. Então, manter o bom relacionamento entre todas as pessoas envolvidas tem um papel fundamental que vai estar relacionado a motivar a equipe de colaboradores e manter professores engajados no projeto de ensino adotado. Então, é importante o gestor educacional, o gestor escolar, ele está atento aí na importância das pessoas para a organização. E o quinto pilar é a gestão da comunicação. E é importante porque ela tem o papel de envolver e interagir todos os setores e realizarem uma boa gestão da comunicação. E essa boa gestão da comunicação vai ajudar as escolas a acabarem com ruídos na troca de informações e vai permitir desenvolver a imagem e a identidade da sua instituição de ensino. E aí a gente está falando de alguns pilares da gestão escolar, desafios aí do gestor, e esse daqui é um pilar que às vezes o gestor ele não se atenta tanto, se atenta aos demais, mas ele é de extrema importância, porque a comunicação, ruídos na comunicação, acaba tendo a necessidade de retrabalho e acaba dificultando as ações da instituição. E o sexto pilar é a gestão do tempo e da eficiência dos processos. Então aí a gestão do tempo
ela está diretamente relacionada à produtividade dos setores e com a eficiência dos processos. Uma boa gestão do tempo vai tornar os processos eficientes. Então sabemos que fazer tudo funcionar em um compasso depende de uma boa gestão e de muitos outros fatores que demandam tempo. Então, gerir com excelência é manter na busca constante pelo desenvolvimento da equipe e pela melhoria dos processos. Então aí o gestor tem o desafio de olhar para suas ações e pensar como eu posso melhorar, como eu posso fazer melhor. Então aí muitas vezes está ligado na questão da eficiência de todos os processos. Falamos aí os 6 pilares da gestão escolar, 6 pilares que o diretor escolar, principalmente, deve olhar. Lembrando que nós estamos falando de características de uma gestão democrática participativa. Já a gente está aqui no Brasil, nós temos uma base nacional comum de competências do diretor escolar. E ela foi atualizada e eu trago aqui uma citação do conselheiro relator, quando estava elaborando e finalizando a Base Nacional de Competências do Diretor Escolar. Ele traz a seguinte afirmação: o diretor é o grande líder da escola. Ele vai precisar de novas competências nesse século XXI. O cenário que temos hoje exige muito além de aspectos cognitivos. Ele afirmando que um diretor eficaz é aquele que consegue criar um ambiente propício para o desenvolvimento pleno dos professores na perspectiva de que todos os alunos possam aprender. Então aí a gente traz aí essa questão e vou trazer aqui os pilares, algumas coisas. O documento na íntegra está disponível no ambiente virtual para vocês, mas aí vocês vão olhar um pouquinho aí algumas questões que a Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar nos traz. E vamos pensar aí nas competências gerais do diretor escolar. Primeiro, coordenar a organização escolar nas dimensões político-institucional, pedagógica, administrativa, financeira, pessoal e relacional. Se vocês olharem, tá aí nos pilares, aqui já traz todos os pilares que a gente acabou de citar. Configurar a cultura organizacional de uma equipe. Se você recapitular na nossa primeira aula, a gente falou um pouquinho de cultura organizacional, de trabalho em equipe, de formulação de estratégias, e todas as questões estão ligadas aqui nessa competência. Terceiro, assegurar o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis para que ela seja efetivada. Quarto, valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar. Lembra lá que a gente falou trabalho em equipe? É importante aí e é uma competência que a Base Nacional Comum traz para o diretor escolar. Coordenar a construção e implementação da proposta pedagógica da escola, que vai estar traduzida lá no projeto político-pedagógico da escola, o PPP, que nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Ainda tem mais algumas competências que a Base Nacional Comum traz para o diretor escolar. A sexta, o diretor escolar busca soluções inovadoras e criativas para aprimorar o funcionamento da escola. Sétimo, buscar soluções inovadoras e criativas. Tá repetido aqui, a sexta e a sétima, para frisar bem que é função e competência do diretor buscar essas soluções inovadoras e criativas. É desafiador para o gestor mesmo pensar questões criativas e inovadoras. Integrar a escola com outros contextos, incentivando parcerias com
com as famílias e a comunidade. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre uma forma que era o trabalho em rede? A escola necessita dessa conexão com a família e com a comunidade. Exercitar empatia, diálogo e mediação dos conflitos e a cooperação. E aí temos também agir e incentivar o pessoal agir, incentivar pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas. E aí, talvez você está aí pensando, meu Deus, mas o diretor escolar tem todas essas competências? E é desafiador mesmo, como a gente tem falado aí na nossa disciplina. E o objetivo é provocar reflexões que você já olhe como um gestor e pense aí, que poderia? Todos nós temos um conhecimento de uma escola, de uma instituição escolar. E poderia ser aqui no IFRO mesmo. Talvez se o gestor agisse de uma forma conforme as competências do diretor escolar que a Base Nacional Comum traz, talvez não aconteceria isso. Ou talvez você olhe e identifique, tem acontecido isso. E aí, para a gente caminhando no final, a Base Nacional Comum também traz as competências específicas do diretor, traduzindo aí em algumas dimensões. A dimensão político-institucional, a dimensão pedagógica, a dimensão administrativa e financeira e a dimensão pessoal e relacional. E aí junta os pilares que a gente falou agorinha na nossa aula. Então, na dimensão político-institucional, vai liderar a gestão da escola, vai engajar a comunidade, vai implementar e coordenar a gestão democrática da escola, vai responsabilizar-se pela organização escolar e vai desenvolver a visão sistêmica e estratégica da escola. Isso tudo engloba a dimensão político-institucional. A dimensão pedagógica vai focalizar o seu trabalho no compromisso com o ensino e aprendizagem de qualidade, vai conduzir o planejamento pedagógico, vai apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem, vai coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação que serão utilizados no ambiente escolar, vai promover um clima propício ao desenvolvimento educacional. Essas são as características do pilar da competência na dimensão pedagógica. Já na dimensão financeira, vai coordenar as atividades administrativas, vai zelar pelo patrimônio e pelos espaços físicos escolares, vai coordenar as equipes de trabalho, vai gerir junto com as instâncias constituídas na escola, os recursos financeiros da escola, e isso tudo está englobado aqui na dimensão administrativa financeira. Na administração ou na dimensão pessoal e relacional, vai cuidar e apoiar as pessoas, vai comprometer-se com o seu desenvolvimento pessoal e profissional e de toda a equipe escolar, e vai se comunicar e lidar com os conflitos, vai liderar toda essa equipe. Então, são algumas dimensões que na aula de hoje a gente fervilhou de responsabilidades do diretor escolar. Espero que você olhe não como susto, mas com um olhar de identificar as possibilidades de atuação e como é desafiador. Mas quando você olha para a comunidade escolar, quando você olha a mudança que a escola transforma na sociedade, você sente motivado e buscar possibilidades de desenvolver o melhor papel enquanto gestor. A gente está chegando aí ao final da nossa aula de hoje, desse momento, dessas reflexões sobre as possibilidades, os desafios e o papel do gestor escolar. Lembrando que nós falamos olhando para uma gestão democrática,
que é que a nossa legislação, a LDB, tanto a LDB quanto a Constituição, elas nos direcionam. Mas já passamos por alguns outros modelos, e aí no ambiente virtual vocês vão ter contato com esses modelos de uma forma mais detalhada. Agradeço a atenção aqui a todo esse momento de reflexões e aguardo você na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.